Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo no Salmo de número 42, verso de número 5. O texto sagrado nos diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O título da nossa reflexão nesse dia é A Alma Abatida. Quando nós nos deparamos com o drama do salmista, nós percebemos que, dada certa circunstância, ele vai fazer algumas comparações que, com certeza, elas, sem dúvida alguma, vão trazer resposta a muitas pessoas que também sentem a sua alma abatida, que vivem em seus dramas internos, que apenas essas pessoas podem entender e compreender, que muitas vezes os demais ao seu redor nunca terão a possibilidade de compreender. E o salmista, ele faz inicialmente uma comparação com uma corça que suspira pela corrente das águas, e ele vai falar que dessa maneira ele também suspira por Deus. Ele chega a afirmar que tem sede de Deus, o Deus vivo, e faz um questionamento: quando eu irei ter diante da tua face? Ele aspira por um dia estar perante a face de Deus. E o salmista abre o coração dizendo da continuidade das suas lágrimas, que tem lamentado, tem chorado, tem mostrado que as suas lágrimas têm sido contínuas de dia e de noite, e muitas vezes essas lágrimas que os têm, inclusive, alimentado. E talvez o maior motivo que faz com que as constantes lágrimas estejam em seus olhos é porque constantemente existe aqueles que sempre vão estar afrontando, que sempre vão estar dizendo: onde está o seu Deus? Essa é a pergunta que as pessoas muitas vezes fazem quando alguém vive o enfrentamento desse abatimento de alma. Aonde está o seu Deus? Isso não quer dizer que uma pessoa que está com a alma abatida não tenha Deus, mas, a bem da verdade, nós podemos observar que essa pessoa, ela conhece a Deus sim, porque ela muitas vezes vai trazer à sua memória momentos de alegria, momentos em que ela viveu na presença de Deus e que ainda vive, inclusive. Mas é uma oscilação que essa pessoa vive entre momentos de alegria e momentos de tristeza. E grande parte da população brasileira hoje sofre com esse drama. Muitas vezes, quando você vai questionar alguém que é depressivo, você talvez nunca parou para pensar que muitas vezes você muito mais atrapalha do que ajuda alguém que vive em depressão quando você tenta forçar uma alegria para essa pessoa, tenta forçar com que essa pessoa fale, que essa pessoa exprima algo, e às vezes essa pessoa, ela sabe de tudo isso, mas o que lhe falta é força. Você pode perceber que o próprio salmista, ele vai dizer que ele lembra dessas coisas, que dentro dele se derrama a sua alma, porque quando ele começa a lembrar que houve momentos em que ele caminhou para a casa de Deus entre gritos de alegria, de louvor, uma multidão em festa. Ele estava em meio à multidão, mas ao mesmo tempo sentia-se sozinho, sentia-se num verdadeiro deserto. Diante disso, o salmista vai continuar dizendo: sinto abatido dentro de mim a minha alma. Ele começa a fazer menção das terras do Jordão, do Hermon, do Oiteiro de Mizar, e chega a um ponto de dizer aquilo que muitas vezes é o ponto, o último derradeiro desafio de quem tem um abatimento de alma. Ele vai chegar ao ponto de dizer que um abismo chama outro abismo. Muitas pessoas, ao cometer suicídio, essas pessoas, elas chamam um abismo, e esse abismo chama outro. Não é dar cabo na vida que vai resolver o problema, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada de que a morte é o fim de tudo, e não é. A morte é apenas uma transição de um estado para outro. Todas as pessoas, todas as almas sofrerão o juízo eterno,
Uns, após a morte, irão para a absolvição eterna e outros para a condenação eterna. Então, ao pensar em um abismo, você simplesmente está puxando um outro abismo e não a solução desse. E perceba que durante o dia, muitas vezes, nós temos a compreensão que o que nos ajuda é a misericórdia de Deus. E é nesses momentos solitários que muitas vezes à noite, essas pessoas que desse drama sofrem, vão buscar um cântico, uma canção, uma oração a esse Deus poderoso, muitas vezes sem força, fragilizadas. Mas é diante disso que está talvez o segredo. É diante dessa situação, é desse contexto que você encontrará a solução. É dizer ao seu Deus, à sua rocha: por que te distanciaste de mim? Na verdade, ele nunca se distanciou. Ele sempre esteve muito perto de ti. Porque quando você olha para o drama do próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, no Getsemane, quando ele vai dizer: Deus meu, o Senhor Jesus, ele lamenta, ele vai rasgar a sua alma. É ali na cruz que Jesus vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Você vai perceber que Jesus, naquele momento, ele rasga a alma, porque ela está abatida dentro de mim. Os seus ossos foram esmigalhados e assim se sente as pessoas que vivem esse drama de uma alma abatida. E o que é pior, sempre vai haver uma torcida, sempre vai haver aqueles que vão dizer que quem vive o abatimento de alma vive de frescura. Quem vive um momento de depressão, que vive um momento de angústia, está vivendo frescura. Porque essas pessoas o que procuram fazer é simplesmente isso, esmigalhar os seus ossos, é insultar, é dizer onde está o seu Deus. Mas o salmista finaliza fazendo a mesma pergunta inicial: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas, mais do que essas duas perguntas, há uma resposta que não quer calar. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. É que você que vive esse momento de abatimento de alma, a pior de todas as doenças, você possa acreditar que você deve esperar em Deus, pois ainda você vai louvá-lo, a Ele que é auxílio e que é o seu Deus. Que Jesus te abençoe. Fique com Deus.